Nós vamos pegar tudo abençoado por Deus, em nome de Jesus. Pai, abençoa a vida do pastor Matinai, toma ele em tuas mãos, derrama da tua graça, usa ele nesta noite como instrumento em tuas mãos para edificar a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Apóstolo da Amazônia é nova, né? Amém? Bom, eu vou falar uma palavra hoje que é muito conhecida, falar sobre fé. Quem não conhece sobre fé, né? Todos nós sabemos sobre fé, todos nós exercitamos, praticamos, em algum momento da nossa vida a gente usa a nossa fé. E hoje eu quero falar com você sobre fé, um pouquinho sobre fé. Abra a tua Bíblia em Hebreus 11. Depois de Gênesis. Entendi. O som. Amém? Todos acharam? Diz assim, 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Repete comigo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Deixa eu te perguntar uma coisa para você. Fé se explica? Nem Freud explica fé. Porque a fé é prática, é exercício. Quando nós cremos em algo, não estou falando só da parte bíblica, em relação à parte espiritual, mas no geral. Quando você acredita em algo, você faz com determinação porque você acredita que vai acontecer. Muitas vezes, nós deixamos de receber bênçãos de Deus, deixamos de ser abençoados porque deixamos em algum momento a nossa fé falhar. Muitas vezes, já viu aquele ditado? É preciso ver para crer ou crer para ver? Muita gente faz isso. Não, eu creio. Mas de fato ela espera ver algo acontecer para que ela possa crer. Quando nós olhamos no contexto da Bíblia, no contexto geral, nós vemos que a fé ela é um exercício constante. E aliás, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar homens e mulheres que viveram as suas vidas baseadas na fé. Creram de tal maneira que se entregaram muitas vezes. A gente vai ver isso mais à frente. O texto apresenta fé como a única virtude capaz de aprovar e justificar a alma diante de Deus. Logo, toda a vida física e espiritual deve ser apoiada somente sobre ela. Devido à fundamental importância da fé, o Espírito Santo mostra a qualidade, os efeitos poderosos que ela provoca, que ela faz quando nós ousamos crer na palavra de Deus. Muita gente fica imaginando por que certas coisas não acontecem na nossa vida. Às vezes nós mesmos bloqueamos nossa fé. Às vezes nós mesmos nos resistimos, nos boicotamos muitas vezes. Deixamos de experimentar o melhor de Deus porque a gente não acredita em nós. Para que você possa ter fé, é preciso que você olhe para você e comece a se enxergar, a se conectar, a se envolver, sabe? Até aquele autoconhecimento de si próprio. Porque se você não se conhecer, você jamais vai viver uma vida de uma fé ativa. Porque a fé por si só, ela exige que você seja ativo. A fé por si só, ela espera
ela deseja, ela imprime essa força em você para que você possa viver esse sobrenatural. Às vezes o sobrenatural não acontece em nossas vidas, não é porque sejamos menosprezados, porque sejamos menor que outros. Tem crente que fala assim, o irmão fulano de tal é abençoado. Já viu essa frase? Talvez você até já tenha dito uma vez. Eu acho que o irmão é mais abençoado que eu. Deixa eu te falar uma coisa. É engano seu. Todos nós podemos experimentar de igual modo a fé de uma maneira espetacular. Basta simplesmente nós crermos. Eu quero falar com você sobre 2 tipos de fé hoje. O primeiro, quero falar para você que o grão de mostarda é uma semente pequenininha. Quem já ouviu falar em grão de mostarda? Quem já viu na prática a grão de mostarda? Ela é do tamanhozinho de um grão de areia, já viu? O interessante é que, por ser tão pequena, ela dá fruto a uma árvore gigantesca. Eu acho que por aqui, acho que é difícil encontrar uma árvore dessa. Lá no Pará, não cheguei a conhecer, mas tinha uma pastora lá que ela disse que lá tem uma cidadezinha, não sei se é Santarém, tem uma árvore dessas, é gigante, enorme. Então o que acontece? Ela é uma planta pequenininha, aliás, uma semente pequenininha, mas ela dá lugar a uma árvore gigante. Da mesma maneira, quando nós falamos sobre fé, tem muita gente que pensa, mas a minha fé é pequena. Eu não consigo crer como fulano de tal. Eu não consigo acreditar como ciclano. Você não precisa fazer isso. Você precisa simplesmente exercitar a sua fé. Alguns aspectos do grão de mostarda é que ela é usada como especiaria, justamente na culinária, para quem não conhece. Ela tem nutrientes, ela tem vitaminas. Mas eu não quero falar disso. Eu quero falar do resultado que a fé, por menor que seja, ela gera acontecimentos na sua vida quando você acredita. Princípios aspectos da mostarda são, além do uso culinário, ela serve de fonte de vida, saúde, tem benefício para a nossa saúde. Quem conhece sabe que você pode fazer um chá para determinados tipos de debilidade que a gente tem. E além do mais, além disso, ela provoca uma regulação no metabolismo humano, provocando mais saúde, força, vitalidade para nós. E um significado cultural religioso é que a palavra do grão de mostarda, Mateus 13, versículo 31, utiliza a semente para ilustrar o reino dos céus. É um pequenininho, mas ao mesmo tempo se torna grande. Destacando assim, extremamente, como pode ser pequena e pode crescer e se tornar uma árvore gigante, capaz de dar abrigo a muitas aves que se agasalham nela. Quando nós olhamos a questão da pequena fé, ou do grão de mostarda, a gente fica imaginando, a gente começa a se limitar. Por que então que na Bíblia fala sobre a pequena fé? Sobre o grão de mostarda? Muitas vezes a gente fica meio que paralisado diante de algumas situações. A gente precisa exercitar a fé em algum momento. E a gente deixa de receber algum milagre porque a gente não sabe exatamente qual vai ser o resultado. Quando nós olhamos para alguns homens na Bíblia, a gente percebe que eles acreditaram cegamente. Porque eles sabiam que tinha uma promessa, e essa promessa era embasada na palavra de Deus. A palavra de Deus iria se cumprir em algum momento. Quando a gente olha para alguns homens, como no caso de Davi era um homem improvável para vencer qualquer coisa, qualquer guerra, qualquer luta. Se a gente olhar o histórico de Davi, a gente percebe que Davi era um homem que, primeiramente, ele era
ignorado pelos seus irmãos. Ele não era bem visto pelos seus irmãos. Mas quando a gente começa a estudar a história de Davi, a gente percebe que Davi tinha uma fé gigantesca em Deus. Ele acreditava em Deus cegamente. Qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa sobre Deus, mas ele dizia, não, Deus é poderoso para fazer. Imagine uma pessoa desacreditada, improvável, em um futuro próximo se tornaria o rei de Israel. Imagine um improvável vencer um gigante. Imagina nós, muitas vezes limitados, vencermos nossos gigantes. E o que nos leva a vencer nossos gigantes? É a fé que nós depositamos em Deus. Quando nós olhamos a pequena fé, o grão de mostarda, é insignificante. Mas ela tem uma força estrondosa, grande, que não tem tamanho. A fé é o firme fundamento. Se o que a fé produz é real, mesmo que não seja visível, então tudo que não é gerado pela fé é ilusório, é passageiro, não traz nenhum benefício para nós. A fé genuína dispensa os sentidos humanos. A gente fica imaginando, questionando, como é que eu vou exercitar, como é que isso vai acontecer. Muitas vezes nós ficamos pensando exatamente como é que isso vai acontecer. Por quê? Quais são os meios que isso vai acontecer? Como? De que maneira? E a fé ela não vê essa questão. A fé ela não vê os sentidos, ela não vê questionamento. A fé ela não vê impossibilidades. A fé ela não vê se vai ou não acontecer. A fé ela é firme. O firme fundamento ele é baseado justamente naquilo que nós cremos, que é a palavra de Deus. Deus é imutável. Se Deus prometeu para você uma coisa, Ele vai cumprir. Às vezes nós questionamos, será que a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida? E Deus fala que vai cumprir essa promessa. Então ela não se apoia somente na palavra de Deus. Por exemplo, não vemos o Altíssimo nos céus, não vemos Deus, mas Deus é real. Nós não vemos o vento, mas o vento é real. Nós não conseguimos ver o sabor da água, mas a água não tem sabor, né? Mas é real. E quando nós olhamos determinado, pensando no que a fé produz em nós, nós vamos entender que existe a fé que é sobrenatural, aquela que pensa acima de tudo, aquela que faz além do imaginário. Ela ultrapassa o entendimento humano e não se limita às circunstâncias, pois se desenvolve no plano espiritual de Deus. A fé ela acontece. Eu preciso simplesmente acreditar, crer. Ela vai acontecer. Tão certo como amanhã vai ser segunda-feira, a fé é do mesmo jeito. Nós precisamos crer somente. A gente não precisa fazer muita coisa, malabarismo, arrancar os cabelos. Não precisamos. Precisamos crer. E o Deus vivo, Ele age por meio da nossa fé. Muita gente pensa assim, fala, olha, às vezes eu não vou para a igreja porque já não consigo mais acreditar. Não consigo mais crer. Tem gente que fala, perdi a fé. Perdi a fé. O que vai ser de mim agora? O que é de nós sem fé? Nós precisamos crer a cada instante. A gente não sabe, nós não sabemos se amanhã a gente vai estar vivo.
Mas pela fé nós cremos que Deus tem uma promessa a cumprir em nós. E quando ele fala sobre fé, como eu falei para você, eu quero falar sobre a fé grande e a fé pequena. A grande fé na Bíblia, ela é caracterizada pela dúvida, pela ansiedade e foco nas circunstâncias. Exatamente como Pedro, andando sobre as águas. Imagina você andando sobre as águas. Será que você ficaria muito tempo sobre as águas? Talvez não. Acho que nenhum de nós. Porque andar sobre as águas por si só já é um milagre. Nós precisamos crer. Temer o vento. Pedro, quando olhou para Jesus, ele começou a andar os primeiros passos. Ele foi em direção a Jesus, ele creu. Mas daqui a pouco ele começou a olhar as circunstâncias. O vento, a maré. E a Bíblia diz que ele começou a afundar. E por que ele afundou? O mestre estava ali. Jesus estava ali com ele. Pedro começou a afundar porque ele começou a olhar para a incapacidade dele. Ele começou a olhar para os problemas. Mas eu sou tão falho. E quando nós olhamos para as circunstâncias, não existe fé inabalável que você não possa perder. Você vai cair, você vai fraquejar, você vai vacilar. Porque o que mantém você firme diante do Mestre, aliás, diante das circunstâncias, é a sua fé. Não importa o turbilhão de coisas que aconteçam, não importa a maré alta que venha, não importa os problemas, o vento forte que for, creia. Uma vez a bispa Lúcia, ela falou que os problemas existem na nossa vida para nos levar a ser um pouco melhor, a crescermos, a ganharmos experiências. Aliás, ninguém é páreo em qualquer situação se não passar por alguma experiência. Ontem tinha um pessoal lá em casa, uns amigos, e a gente conversando sobre algumas coisas, e a gente falando que precisamos ter experiências em alguma coisa. Quem nunca casou, nunca vai saber como é a vida de casado. Pode até ter uma teoria, mas nunca vai saber. Quem nunca teve filhos, nunca vai ter uma ideia clara de como é cuidar de filhos. Quem não sabe dirigir um carro, jamais vai tirar um carro de uma garagem, porque não sabe dirigir. Não sabe como. E muitas vezes, nós precisamos de apoiar nossa fé em Deus. Crer. Porque quando nós cremos em Deus, nós estamos depositando tudo que nós temos em Deus. Quando nós falamos sobre fé, na verdade, é depositar tudo. Independente de qual seja a sua fé, se é grande, se é pequena, se é mais ou menos, você precisa crer. Os milagres só vão acontecer quando eu acredito que os milagres podem acontecer. E a sua fé não depende dos outros. Eu creio porque o meu pai disse, eu creio porque meu pai crê também. Não funciona bem assim. A Bíblia diz em Romanos 12 que nós temos, quando nós nascemos, nascemos com uma porção de fé no nosso coração. Quando mais você pratica, mais exercita, mais forte a sua fé fica. Mais resistente, mais difícil fica para você, não ser levado pelos ventos. Enquanto Pedro olhava pelo vento, e enquanto a grande fé é definida pela confiança, quando nós cremos, nós estamos determinando aquilo que nós acreditamos. A fé, ela precisa de crer nas promessas. Independente das evidências físicas, naturais, nós precisamos acreditar nisso. Quais são algumas características em relação à fé?
ou a não ter fé? É medo, ansiedade. Será que vai acontecer? Muitas vezes os milagres não acontecem em nós porque nós passamos a noite acordado pensando se vai acontecer ou não. Deus prometeu, mas será que Deus vai cumprir? Nós não precisamos ficar preocupados se Deus vai cumprir a promessa dele ou não. Nós precisamos fazer nosso papel. Qual é o nosso papel? Pregar o evangelho, ganhar almas, ser um exemplo em casa, fora de casa. O resto Deus faz. A ansiedade é excesso de futuro. Pensamentos o tempo inteiro. Tem gente que pensa, parece que um pensamento é igual uma martelada na cabeça. Ele não pensa outra coisa. Esquece. A fé não se apoia no medo. A fé não está apoiada na ansiedade. Pelo contrário, isso só desestimula você a desistir mais rápido. Ou chegar um momento você fala assim, poxa, se eu tivesse acreditado lá atrás, hoje eu estaria vivendo o meu milagre. Só que nós temos a oportunidade de viver nosso milagre hoje, de acreditarmos hoje, de crermos, determinarmos e sermos autoconfiantes. No início eu falei que nós precisamos de nos conectarmos, nós precisamos, na verdade, além de nos conectarmos, de nos conhecermos, conhecer nossos limites e crermos, porque Deus é fiel para cumprir. Outra situação é que a pequena fé, como eu falei, caracterizada pela ansiedade, foco nas circunstâncias, muitas vezes nos deixam longe de acreditarmos que Deus é real. Tem gente que sabe, fica assim, mas será que Deus existe? Você já passou em algum momento da sua vida, em alguma situação, e diz assim, poxa, será que Deus está olhando por mim? Será que Deus existe? Por que Ele permitiu que certas coisas acontecessem? Muitas vezes coisas acontecem em nossas vidas para nos forjar, para nos fortalecer, para nos deixar mais firmes. Eu lembro de uma historinha. No exército tinha um rapaz crente, e aí o sargento lá e os outros gostavam de zoar ele, porque ele era crente, né? Então, olha o crentinho, olha o crentinho. E um belo dia, disseram assim, vamos ver se o crente realmente crê em Deus mesmo. Tinha um jipe parado, não tinha motor, e o sargento falou assim, olha, quero que você pegue aquele jipe, leve lá para aquele lugar, lá para o outro estacionamento. E ele pegou a chavezinha, aí começaram a rir quando ele pegou a chave, né? Começaram a rir dele. O pessoal está rindo, eu sei dirigir. Foi lá, deu a partida, mas que ele deu a partida, o carro pegou. E aí quando ele deixou o carro lá, que ele voltou, tinha algumas pessoas chorando. Ele falou, mas o que está acontecendo? Que tanta comoção é essa? Você não sabe o que aconteceu? Eu falei, o sargento pediu que eu levasse o jipe e eu levei. Mas você não sabe o que aconteceu? Uma coisa tão insignificante, só levar o carro. O sargento falou para ele, pegou ele, levou lá, levantou o capô e mostrou para ele. O carro não tem motor. Como é que você conseguiu fazer? Aí ele falou, olha, eu obedeci. Você me deu uma ordem. Eu obedeci e levei o carro. Isso nos mostra que a fé não pode ser, não depende se ela é pequena, se ela é grande. A sua fé ela é suficiente para mover montanhas. Precisamos acreditar nisso.
Assim como o carro não tinha motor, a fé é invisível. Hebreus 11:1 ele fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que é que você espera de Deus? O que é que você tem buscado de Deus? Se você tem esperado de Deus, buscado de Deus algo grande para a sua vida, simplesmente continue debaixo, obedeça. É através da obediência que a fé ela funciona. Quando eu creio na palavra de Deus, eu estou depositando a minha fé na palavra de Deus que tem respaldo. O soldadinho, qual era o respaldo dele? A ordem do sargento. Nós precisamos acreditar nisso. Olhar para nós e dizer assim, olha, às vezes eu preciso, diante de qualquer circunstância, de qualquer situação, eu preciso crer. Independente do que eu seja. Às vezes dentro de casa vão dizer para você, vão desmotivar você. Não, isso não vai acontecer. Às vezes dentro da sua família vai aparecer gente e vai dizer, olha, isso nunca vai acontecer com você. E você precisa dizer para você mesmo, eu creio que Deus vai cumprir a promessa dele. Independente do que falem, independente do que apontam para você, você jamais vai ser. Como eu falei de Davi era um caso improvável. E tornou-se rei de Israel. Da mesma maneira, Deus quer nos levar a lugares altos, mas é preciso que nós creiamos. Depositemos a nossa fé na palavra de Deus. Ela vai se cumprir em nossas vidas. Alguns discípulos, quando estavam ali com Pedro e Jesus, duvidaram porque viram a tempestade. Muitas vezes, a gente tem medo de algumas situações. Mas deixa eu te falar uma coisa, elas não podem parar você. Se você parar, tudo vai por água abaixo. Ouse crer, seja firme, acredite. O grão de mostarda, como Jesus fala, ele diz que até uma fé minúscula, se for genuína, pode mover montanhas, indicando que a qualidade importa mais do que a quantidade. Eu preciso crer. Independente de qual seja, eu preciso crer. A outra fé é a fé grande, ou grande fé. É uma confiança total na autoridade, no caráter de Deus. Quais são as suas características? Coragem, persistência na oração, certeza de que Deus vai cumprir, mesmo quando tudo parece contrário. Sabe, tem situações nessa vida que parece que tudo está dando errado. Você levantou de manhã, tomou café, foi para o trabalho, mas já no trânsito, já deu problema no trânsito. Chegou no trabalho, não conseguiu abrir a porta direito. Já aconteceu isso? Parece que tudo contribui. Ou às vezes que vai sair, o carro não quer pegar. Você já está em cima da hora, o carro não quer pegar. Cara, tem situações que parecem hilário. Dá para rir. Mas é uma questão de atitude. Crer. Determinar. Dizer, isso vai acontecer. Enquanto eu não ver os milagres acontecer em nossas vidas, ou não os vermos, nós precisamos acreditar e eles vão acontecer. Se eu perguntar para você aqui, todos nós temos milagres. Todos nós temos respostas de Deus diante de situações que muitas vezes isso jamais aconteceria. Se eu pedisse para cada um contar alguma experiência sua, você vai dizer, olha, essa foi a experiência mais
difícil que eu passei, mas aconteceu. Exemplos de grande fé. Mateus 8, versículo 10. O grande centurião. Mateus 8, 10. Ele fala assim, a partir do versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto a ele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse-lhe: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma única palavra e o meu servo há de sarar. Pois também eu sou homem, sob autoridade, e tenho soldados as minhas ordens, e digo a esse, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isso, e ele o faz. Maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Se você crê, os obstáculos não serão páreos para impedi-los de ver os milagres acontecer. E quando nós falamos de fé, nós falamos de obediência. Ninguém consegue êxito em desobediência. Ninguém consegue. Mas Deus já nos deu essa promessa. Nós precisamos simplesmente pegar essa promessa e fazer dela como que um amuleto. Crer. Crer. E isso vai acontecer. Determinar, dizer a todo instante. Todos nós aqui temos também alvos, projetos que nunca conseguimos colocar em prática. Que nunca realizamos. Talvez por falta de problema financeiro, muitas vezes por oportunidades, outras vezes por falta de fé. E até quando nós vamos entender sobre fé, conhecer sobre fé, mas muitas vezes não vamos ver alguns milagres acontecer em nossa vida porque nós não cremos o suficiente. Tem pessoas que dizem, olha, eu ainda não creio o suficiente. Eu ainda não cheguei nesse nível de maturidade. Criatura, você já tem fé suficiente. Exercite. Exercite. Precisamos exercitar, colocar em prática, a todo instante, diariamente, independente de qual seja a circunstância. Além do centurião, nós também temos a mulher de Cananeia. Ela também tinha problema. Era mulher do fluxo de sangue. 12 anos com uma enfermidade que não tinha cura. A Bíblia diz que ela fez o quê? Ela simplesmente tocou na orla de Jesus. Ela creu. Se eu tocar só na orla dos vestidos dele. O interessante é que a orla não era só uma túnica. Todo israelita, todo judeu, ele tem uma túnica por baixo da que ele usa, que é uma proteção para ele. Ali é uma forma dele dizer que ele é consagrado a Deus. E a túnica que a mulher tocou, ela tinha um sinozinho, ela tinha um cordãozinho e um sinozinho. Ela não tocou exatamente na coisa, mas tocou na orla. Como é que fala na orla? Tocou lá no cordãozinho. Porque aquele cordãozinho, ele era um símbolo de autoridade e de poder. Nós temos autoridade. Nós temos poder.
Porque em algumas coisas nos resistem. Muitas vezes nós ficamos apáticos diante de algumas situações, nós não precisamos fazer isso. Precisamos simplesmente crer. Deixar Deus fazer as coisas. Às vezes nós não vemos muitos milagres acontecerem porque nós queremos fazer tudo por Deus. Não, eu tenho que ir para a igreja, limpar a igreja, eu tenho que ministrar o louvor, eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que evangelizar, eu tenho que ganhar almas, porque a gente está na pilha 24 horas. E a gente não tem tempo para Deus. Às vezes Deus quer falar com a gente, mas a gente não tem tempo para ouvir Deus. Nós cremos, mas a gente não tem tempo para Ele. Precisamos ter esse tempo. Descansar. Fé também é sinônimo de descanso, repouso, confiança. Nós precisamos depositar nossa fé em Deus. Acreditar em Deus. A fé baseia no conhecimento das promessas de Deus e na sua soberania. Uma diferença fundamental de fé, grande e pequena fé, é que a pequena fé foca no tamanho do problema. A pequena fé só vê o problema. Ela não consegue ver aquele problema sendo resolvido. Ela não consegue ver a resposta. Porque é tão pequena. Tem gente que se diz, olha, eu sou tão pequeno, tão insignificante. Você acha que Deus vai fazer isso para mim? Mas Deus não quer que nós nos vejamos assim. Deus quer que vejamos a nós mesmos como pessoas fortes, crentes, ousadas. Posso até ousar dizer autossuficiente, porque nós cremos em um Deus que pode todas as coisas. Mas por que então todas as coisas não acontecem na nossa vida? Porque nós não cremos o suficiente. Nós cremos com a pequena fé. Tem uma outra historinha interessante que você já deve conhecer. O pastor pregando, e tinha uma irmãzinha, morava do outro lado do morro. O pastor pregando sobre fé. Sua fé for do tamanho de um grão de mostarda. Se você crer, você vai dizer para esses montes, saiam, se lancem ao mar. E isso vai acontecer. A irmãzinha coçou a cabeça e falou, vou ver se esse pastor realmente está falando a verdade. Porque há anos eu tenho que vir para a igreja, descer o morro, cansativo. Chegou em casa, Deus, como o pastor falou, eu vou crer, amanhã esse monte vai sair. Ela abriu a portinha de manhã, deu de cara com... Não é esse tipo de fé que Deus precisa. Deus precisa de fé autêntica, genuína. Independente de qual seja o problema. Fala assim comigo, eu creio em um Deus que pode todas as coisas. E eu sou filho do Deus Altíssimo. Se você crê, nada pode resistir a você. Nada. Outra definição, outra diferença em relação à fé, como eu falei, a fé é o tamanho do problema, enquanto que a grande fé foca no tamanho de Deus. Ela não vê o tamanho do problema. Quem crê mesmo não vê o tamanho da circunstância. Não vê se tem ondas altas, não vê se tem ventania, não vê se tem problema algum, porque a fé, ela vai muito mais além do que isso. O nosso Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. O que nós precisamos fazer é crer somente em Deus. O restante Ele vai fazer. Nós não precisamos, em momento algum, desistir dos nossos sonhos. Ah, mas o que eu sonhei
Os meus planos, meus projetos que eu tive, hoje já não consigo mais. As pessoas hoje estão crendo menos ainda, sabia? Porque hoje as pessoas estão muito ligadas nas redes sociais. Estão na igreja, nas redes sociais. Está no grupo familiar, nas redes sociais. Está no trabalho, nas redes sociais. Está em casa, nas redes sociais. A gente precisa sair um pouquinho disso e começar a voltar para a Bíblia. Fortalecer nossa fé. Quando nós fortalecermos nossa fé, nós vamos passar a entender que nada pode resistir a um homem e uma mulher que crê somente em Deus. Pode vir obstáculos, dificuldades, problemas, mas isso não vai nos parar. Só para encerrar, quero falar para você que existem dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que creem no milagre, que creem na pequena fé, com pequena fé, mas creem. E existem as pessoas de grande fé, que não mensuram o tamanho do problema, que não se paralisam diante do problema, que não perdem noites de sono por causa de um problema. São pessoas que vivem uma vida constante de fé. E essa vida de constância é o que nos leva a vencer dia após dia os nossos obstáculos, os nossos problemas, as nossas dificuldades, porque nós cremos. Amém? Eu queria encerrar nessa noite, fique de pé. Eu queria dizer para você que, independente de qual seja a situação, não deixe que, por menor que seja o problema, ou maior que seja o problema, isso venha te impedir de viver o melhor de Deus. Sabe, não deixe isso acontecer. Creia. Lute, resista. Diga para você mesmo, eu posso, eu consigo, eu creio. Determine muitas vezes. Todos os homens da Bíblia, eles tiveram dificuldades, como eu e você temos. Mas eles não pararam diante dos problemas. Eles tinham dificuldades, tinham limitações, mas isso não impediu eles de viver o milagre. Não viver o sobrenatural de Deus. Feche teus olhos. Senhor Jesus, nessa noite, queremos colocar nossas vidas na Tua presença. Nós queremos, Pai Santo, dizer para Ti, Senhor, que nós cremos. Cremos que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus que quebra barreiras, um Deus que quebra grilhões, um Deus que quebra cadeias. Um Deus que nos tira de um lugar, ó Pai Santo, ermo, seco, e nos leva para lugares, ó Pai Santo, em que haja abundância de águas vivas. Senhor, inunda nosso ser, inunda nossa alma de fé genuína, Pai Santo, na Tua palavra. Para que não sejamos, ó Pai Santo, muitas vezes enganados por nós mesmos, por não crermos que o Senhor pode fazer milagres. Senhor, nós queremos pedir nessa noite que o Senhor Deus venha derramando sobre nós, enchendo nosso coração de fé, porque cremos que o Senhor é um Deus de ontem e de hoje. O mesmo milagre que o Senhor fez ontem, no passado, o Senhor pode fazer hoje. E nós cremos, porque o Senhor é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Senhor, nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Leva-nos em paz e segurança, nos enche, Pai Santo, de fé. Nos enche nosso coração, enche nossa mente de fé. Em nome de Jesus. Fala assim comigo, Senhor Jesus, eu quero sair daqui hoje, crendo mais e mais que o Senhor pode
fazer mais, muito mais do que eu posso imaginar, muito mais do que eu creio. A partir de hoje, eu vou crer além das circunstâncias, além dos problemas. Eu vou ver com meus olhos da fé os milagres acontecerem, porque eu creio em um Deus de ontem e de hoje e para sempre. Amém.